Comemora a data? Como se dá a preservação da tradição folclórica brasileira, com todas as suas nuances, numa sociedade tecnológica? Sobre isso, nós vamos conversar esta noite, aqui no Jornal da Cidadania, com a vice-presidente da Comissão Gaúcha de Folclore e coordenadora executiva do 9º Congresso Brasileiro de Folclore, Paula Simon Ribeiro. Também com o presidente da Comissão Paulista de Folclore, coordenador de folclore da Secretaria Estadual da Cultura de São Paulo, Toninho Macedo, e com a secretária da Comissão Gaúcha de Folclore, Cristina Rolim Wolfenbittel. Participe aqui com a gente pelo telefone 230 1530. Estou aguardando a sua ligação. Boa noite aos nossos convidados. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Cidadania. E eu quero colocar já direto para o Toninho uma questão com relação a esse decreto de 1965. Parece que já naquela época existia uma preocupação com a preservação do folclore no futuro, não é isso, Paulinho? Bom, sem dúvida. Toninho, desculpa. Bom, boa noite aos gaúchos, né? E havia, no estado de São Paulo, já na década de 60, o governador Abreu Sodré, ele decretou a realização do mês do folclore, quer dizer, extrapolava até aquele dia 22, né? Sempre houve esse tipo de preocupação. Anteriormente ainda, sociólogos e antropólogos e vários pesquisadores, né, previam que quanto maior o índice de urbanização e de industrialização, levaria ao decréscimo dos interesses ou da existência do folclore. Alguns previram até literalmente a morte de algumas expressões, dessas expressões culturais, né? Esse fato não aconteceu, não se consumou. E nós estamos vendo, como Luiz Antônio Barreto mostrou na reportagem, né, que entrando no terceiro milênio, essas manifestações culturais continuam vivas, continuam causando muito interesse, porque quanto maior a globalização, quanto maior a internacionalização, não é? Maior também uma necessidade que as pessoas têm de ter acesso à diversidade, não é? Diversidade na cultura, diversidade ambiental. E um exemplo que eu acho bastante loquaz para isso é o estado de São Paulo, o estado mais industrializado, mais urbanizado, né? E que tem uma expressividade de cultura tradicional muito grande, mas muito grande mesmo, equiparado somente a Minas e algum outro estado, né? E tudo isso ficou sem ser mostrado até 4 anos atrás. Quer dizer, não havia também um interesse muito grande dos governos até então. Agora, no caso, Paula, a gente viu que existe um decreto que institui o dia 22 de agosto como o dia do folclore. Eu não sei se ainda é comemorado dia 22 de agosto. Agora, o que se está vendo é que a gente tem um congresso, que já é o 9º congresso aqui, né, de folclore. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito do significado dele, né, em termos de preservação da nossa cultura. Bom, nós acreditamos que o importante não é se comemorar o dia do folclore. Bom, hoje, dia 22 de agosto, é dia do folclore, nós vamos festejar e depois esquecer essas manifestações espontâneas pelo resto do ano, até o outro mês de agosto, onde volta-se a comemorar o dia do folclore. O importante é cultivar essas manifestações espontâneas no seu dia a dia, todos os dias do ano. Porque todo ser humano é portador da sua bagagem de folclore. A nossa cultura espontânea que nos identifica, a cultura erudita é igual em toda parte. Como é que nós sabemos, nós estamos conversando, eu e Toninho, como é que nós sabemos que ele é paulista e eu sou gaúcha? Ele vai dizer assim, ô louco, é uma palavra muito característica do paulista. E eu digo, mas tchê, nós estamos... Então, são palavras, é a nossa cultura espontânea que nos identifica, até no falar, na maneira de falar, de agir, de pensar. Nós temos que manter essa nossa identidade e é preservando o fato de cultura espontânea que nós estamos preservando a nossa identidade. Então, é importante, o ponto principal do nosso congresso é o folclore voltado para a educação. Nós estamos instrumentalizando professores num evento paralelo às discussões acadêmicas dos folcloristas. Nós temos um curso para professores, instrumentalizando professores a identificarem na criança, no educando,
o fato de cultura espontânea que ele já traz na sua bagagem cultural. E para que os professores possam valorizar e preservar esses fatos de cultura espontânea, para que a criança se sinta bem de ser conhecedora daqueles fatos e de ser do seu meio ali, né? Exatamente. Sem dúvida. Agora, a gente sabe que hoje em dia, a gente viu ali, tem a internet, que até parece que servindo, né, Cristina, como instrumento de preservação do próprio folclore. Mas, de qualquer maneira, vivemos uma sociedade tecnológica onde existe uma tendência à massificação. Como é que se pode preservar o folclore regional? Eu acho que é importante, assim, dentro também do tema do nosso 9º Congresso, a questão do folclore e educação. Então, pegando um pouquinho do gancho que a Paula deu, né, essa questão da escola, ela é fundamental. Então, nós, com os nossos alunos, não somente no dia do folclore, deveremos ou deveríamos trabalhar essas questões culturais, mas também e principalmente tentar resgatar esse folclore familiar que existe no bojo da nossa sala de aula. Então, isso nós discutimos hoje, né, já no começo do congresso e no curso paralelo que há dentro deste congresso, de que formas nós poderíamos fazer isso. Então, nas falas que nós pontuamos dentro do curso, existem coisas que são importantes de acontecerem. O professor ter bem presente que ele também vai ser um agente importante nesse resgate do folclore, ele também ser um pesquisador, porque senão a gente tem que estar sempre se alimentando, e que essa questão cultural e do folclore esteja permeando a sala de aula. Então, a questão educacional na escola é importante. Agora, também é importante na nossa família, não é? E aí eu retomo um aspecto dentro das minhas pesquisas, que eu trabalho bastante, as cantigas de ninar, por exemplo, que deveriam acontecer mais dentro dos lares e que hoje em dia, por diversas questões de trabalho, que a gente sabe o momento atribulado que a gente acaba esquecendo um pouco. Então, se cantar mais para as crianças, se brincar mais com as crianças, contar mais histórias, tudo isso auxilia nesse resgate e nessa preservação, principalmente. Bom, eu vou pedir licença a vocês, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero lembrar a você que está nos assistindo, nosso telespectador, que o nosso telefone está aberto, aguardando a sua participação, é o 230 1530. Nós vamos a esse intervalo rápido, mas já voltamos. Amanhã, a partir das 7 da manhã, a Santa Casa de Porto Alegre vai estar distribuindo 300 senhas para pessoas interessadas em participar da campanha de prevenção das doenças cardíacas, que acontece de 25 a 27 de setembro. As senhas que dão direito a consultas e exames grátis poderão ser obtidas nos guichês do ambulatório central da Santa Casa. Mais informações pelo telefone 51 214 8209. Estão abertas até 10 de outubro as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Alvorada. São 141 vagas para nível superior, médio e fundamental, dirigidas a médicos, professores, enfermeiros, motoristas, entre outros. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 às 11h30 da manhã, na Praça Presidente Getúlio Vargas, número 2. Palavra de Gaúcho. Liberdade, igualdade, humanidade. Palavras com a chama da história. Liberdade é escolha. Escolhemos participar. Decidimos construir. Todos são convidados. Participa quem quer construir diferente, quem se compromete com a causa da vida. A vida tem caminhos que podem sempre te levar mais longe e te trazer de volta ao lugar de tuas raízes. Eu acho que é uma coisa que o gaúcho ainda traz diferente dos outros. A palavra dele é muito importante. Teu laço com o outro, solidariedade. Tua terra conquistada é pão e aconchego. Tua luta semeia teu chão. A terra é tudo. A terra é a nossa mãe, né? Quem luta faz do mundo sua escola. Em cada escola, a leitura do mundo. Aprender diferenças para conquistar a igualdade. Participação que vai construir um novo país, um novo estado e uma nova escola. Nossa identidade está no rosto e no gesto.
preparamos o solo, semeamos riqueza, erguemos cidades, movimentamos fábricas. Trabalho, amor e verdade. Eu acho que se nós continuarmos juntos, nós temos muito o que fazer. O gaúcho já tem, assim, de instinto, né? Aquele grito de liberdade, de vontade. A liberdade de escolher nos torna iguais. Nesta terra ao sul, governamos nosso destino. Agarramos as rédeas da história para construir na vida o sentido destas palavras: liberdade, igualdade, humanidade. Essa noite estamos conversando aqui no Cidadania sobre a atualidade do folclore numa sociedade globalizada. E você está convidado a participar com a gente pelo telefone 230 1530. Cristina, tu falavas a respeito, né, antes do intervalo, a respeito disso que vai se perdendo, de coisas do folclore que vão se perdendo a partir do momento em que os pais já não conseguem mais, não tem mais tempo, muitas vezes, de cantar para as crianças, ou nas próprias escolas vão mudando as brincadeiras. Mas será que na medida em que vão se perdendo alguns elementos, outros não vão sendo criados e assim se formando um novo folclore? Eu acho importante, então, resgatar um aspecto do folclore que é a sua dinamicidade, né? A dinâmica do folclore, que é justamente isso. Na medida em que nós nos encontramos com outras pessoas, acabamos também por incorporar de alguma forma, ou de conhecer a sua cultura, os seus outros conhecimentos. E isso é uma coisa da própria pessoa. E como o folclore é feito por nós, pelas pessoas, nós não poderíamos deixar de considerar essa dinâmica. Realmente isso é importante. E aí está também a importância que eu vejo do pesquisador estar atento e resgatar isso aí, ou principalmente pesquisar isto e fazer uma análise. O que a gente está fazendo agora? O que houve de mudanças? Por quê? Tentar fazer essa análise. Eu acho que isso é muito importante e essa dinâmica é um aspecto fundamental do folclore. Olha, nós temos no telefone a Terezinha Silveira, aqui de Porto Alegre, que quer participar com a gente, né, Terezinha? Muito obrigada pela tua ligação. Qual é a tua pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer estar falando sobre um assunto super interessante, né, que eu acho que para a cultura, no geral, todos deveriam ver esse programa. O que eu gostaria de observar, e gostaria que os profissionais aí pudessem opinar, é porque o folclore do Rio Grande do Sul, né, embora belíssimo e até famoso, né, e o artesanato, porque por parte da grande mídia, né, eu sinto, digamos, comparativamente com o Nordeste, né, ou o Sudeste, até mesmo o Norte, né, parece que não é tão divulgado, né. Talvez eu esteja equivocada, eu acredito que nem tanto, né, mas eu gostaria de uma palavrinha. Tá bom. Terezinha, muito obrigada mais uma vez. Eu vou perguntar isso pro Toninho, desculpa, Toninho. Mais uma vez, eu ando confundindo, eu estou precisando de alguma coisa para melhorar a memória. De qualquer maneira, Toninho, isso que a Terezinha perguntou. Tu que moras em São Paulo, é da Secretaria de Cultura de São Paulo, notas essa diferença quando tu vens ao Rio Grande do Sul, de que o folclore gaúcho ele é um pouco deixado de lado com relação às coisas do Norte e Nordeste? Não, nem um pouco. Não? Terezinha, você desculpa, mas eu discordo. O gozado, em São Paulo, nós conhecemos até que bastante do Rio Grande do Sul. Há um interesse grande pelo Rio Grande do Sul. Eu diria, né, que o gaúcho, né, ele até, desculpem a expressão, ele é até um pouco guloso quando tenta mostrar as suas peculiaridades, o seu jeito de ser. Eu acho isso muito bom. Isso que você está dizendo com relação ao Rio Grande do Sul é perfeitamente aplicável ao estado de São Paulo. Agora, evidentemente que nós temos alguns estados na nação, não é, que de alguma forma tentam vender mais o seu peixe. Também não é só isso. Durante um bom tempo houve uma campanha de mostrar que o folclore, que a nossa identidade, que o Brasil real estava muito longe daqui do Sudeste, não só do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Então as pessoas precisavam ir
ao Nordeste e ao Norte do Brasil para conhecer o Brasil real. Não é à toa que na década de 30, depois da Semana de Arte Moderna, né, o Mário de Andrade organiza uma excursão, uma missão de pesquisa para o Nordeste. Você imagina que botaram uma tralha enorme, né, em cima de caminhões, em cima de lombo de burro, embarcaram isso no Porto de Santos, né, gravadores, cinematógrafos, né, para mandar lá para o Nordeste para buscar, para nós aqui do Sul, um pouquinho do Brasil real, do Brasil verdadeiro. Eles chamaram a isso de Redescobrindo o Brasil, na década de 30. Né? Depois que isso acontece, eles mesmos começam a perceber que esse Brasil real, que essa cultura que nos identifica, estava muito próximo de São Paulo, como está muito próximo de você aqui. Né? E é possível hoje nós termos em nível nacional esse interesse para conhecermos as nossas peculiaridades regionais e até locais, né? Sem sombra de dúvida. Agora, Paula, nesse momento está acontecendo lá no Auditório Araújo Viana uma série de apresentações artísticas, não é isso? Sim. Todas elas ligadas ao folclore, não só do Rio Grande do Sul, mas como de todos os participantes. Fala pra gente um pouquinho desse programa, o que está acontecendo lá? O programa de hoje no Auditório Araújo Viana é aberto ao público, é gratuito, entrada franca, qualquer pessoa pode assistir, hoje e amanhã. Hoje já está, nesse momento, ocorrendo a apresentação dos grupos de folclore autêntico. Grupos de folclore que são aquelas pessoas, os portadores do fato folclórico, que estão lá se apresentando. Então, nós temos grupos de ternos de reis masculino, nós temos um grupo de ternos de reis feminino do município de Caraá. Mas isso não é muito comum. Não, o único terno de reis feminino que nós conhecemos é esse do Caraá. Pois é, então é isso que a gente falava, né? Exatamente essa evolução das coisas. Isso, né? Elas são filhas e netas de cantadores de ternos. Então, os pais cantam ternos, os pais, os tios, os primos, e elas criaram também um grupo de ternos femininos. Elas cantam muito bem, elas se apresentam muito bem, elas têm uma estampa muito bonita. Estão se apresentando cantadores que vieram do Rio Grande do Norte cantar com os nossos trovadores aqui. Os Rio Grandes se abraçam, os cantadores nordestinos e os cantadores daqui do Rio Grande do Sul. Nós temos uma banda de congos que veio do Espírito Santo, um ônibus lotado com quase 40 pessoas, componentes de uma banda de congos, e trouxeram junto as paneleiras que fazem as panelas, as famosas panelas de barro de Vitória. Que a gente acabou de ver ali na reportagem. Exato. Eles vieram com a banda de congos que estão se apresentando, encontrando-se com os maçambiques de Osório, que são os nossos congos daqui. Vem de Osório o pessoal, o rei e a rainha Ginga, o rei Congo, a rainha Ginga, e vai ocorrer o encontro desses congos, o de Vitória com o daqui. Então, hoje são os grupos de folclore autêntico. Amanhã nós temos os grupos de parafolclore, ou seja, os grupos organizados, porque o folclore se diz grupos de folclore, os autênticos, as pessoas que não são um grupo que se reúne, que ensaia para uma apresentação em palco. São os cantadores de ternos que vão de casa em casa, na época certa, de 25 de dezembro a 6 de janeiro, cantar os reis. Então, esses são os grupos autênticos. Amanhã são os grupos de parafolclore, os grupos de dança alemã, italiana, portuguesa, polonesa, que estarão também no Araújo Viana se apresentando a partir de que horas? A partir das 7 da noite. E entrada gratuita? Entrada gratuita, e nós convidamos todas as pessoas, todos os ouvintes, os nossos telespectadores, para que estejam amanhã no Araújo Viana, prestigiando esse encontro de grupos, que no final vai haver uma apoteose, todos os grupos dançarão juntos. Terá também os grupos de danças gaúchas, junto com os de outras etnias. Vem também um grupo que vem de Pelotas, um grupo que toca o sopapo, os tambores de Pelotas vêm se apresentar. Então é uma festa muito bonita, onde nós vamos ver, porque o Rio Grande do Sul tem muitos Rio Grandes dentro do Rio Grande. E o Brasil tem muitos Brasis dentro de um Brasil. Então amanhã estarão representadas essas etnias no Auditório Araújo Viana. E também gostaríamos
que os telespectadores prestigiassem amanhã os lançamentos dos livros, das obras, não só dos autores gaúchos, como também dos autores de outros estados que pesquisaram nos seus estados e estarão dando autógrafos amanhã no saguão da reitoria, e que fossem ver de perto as rendeiras fazendo as suas rendas, a mostra de artesanato que a gente mostrou ali também, né? Nós teríamos imenso prazer de que as pessoas nos prestigiassem esse trabalho, que realmente está muito bonito. Nós temos representantes de 18 comissões de folclore, os presidentes estão todos aqui reunidos, temos pessoas do Chile, da Argentina, do Uruguai, pesquisadores trabalhando aqui, então gostaríamos da presença de todos aqui. Para preservar as fontes. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, parabéns por esse trabalho e é isso aí, vamos preservar o nosso folclore. O Jornal da Cidadania vai terminando por aqui, nós voltamos amanhã às 7h30 da noite